Computador. Ah, Ok. tá, daí tem que botar ali continue. Tá. Muito bem. Então, são 5h10. Vamos começar? Vamos. Então, eu vou me botar no mudo aqui. Então, primeiramente, né, como anfitriã hoje do nosso encontro, eu estou aqui para dar uma boa tarde a todos, né, nesse dia aí lindo e dourado do agosto dourado, pelo menos aqui em Porto Alegre tá um dia lindo de sol, né, nesse mês mundial do aleitamento materno, para falar então sobre as experiências e as evidências da amamentação. Queria, então, agradecer aí a presença de todos que estão aqui, todos que reservaram um tempinho aí do seu sábado para estar aqui com a gente, né? Falando sobre esse tema, enfim, que é tão importante, não só, eu acho, para mães e filhos, mães e bebês, mas também para as famílias, para a sociedade, para o planeta, né? Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Lembrando que o slogan esse ano do Agosto Dourado é proteger a amamentação é uma responsabilidade de todos, né? Então a gente vai trazer bastante esse tema, né, no nosso encontro. E aí, falando um pouquinho rapidamente quem somos nós aqui, nós fazemos parte então do núcleo de parentalidade do INFAPA, né, que é o Instituto da Família de Porto Alegre. O nosso grupo é um grupo transdisciplinar, né, que conta com profissionais de várias áreas de atuação, né? Então tem psicólogo, psiquiatra, assistente social, neuropediatra, obstetra, enfim, várias áreas aí, né? E é um grupo que a gente se reúne para poder trocar, né, discutir, estudar, né, e se deixar tocar, eu acho, pelo tema da parentalidade, né? E aí, ultimamente, assim, a gente vem com um desejo muito grande de poder compartilhar mais, né, e expandir para a comunidade toda essa troca tão potente, né, que a gente vem construindo nesse grupo, através de cursos como esse, né, e de outros aí que estão por vir, que a gente estão aí no forninho, né, para em breve ser compartilhado com todo mundo. Então, me apresentando um pouquinho, sou a Sabrina, e eu sou psicóloga e terapeuta de família, todos nós aqui do grupo somos terapeutas de família. O encontro vai ser assim, primeiro a gente vai compartilhar um pouquinho cada um da nossa experiência, da nossa relação com a amamentação, né, brevemente, trazendo um pouco então a experiência, a nossa experiência, né, para depois a gente entrar então nos temas, né, e na parte mais também das evidências da amamentação. E aí, no final, a gente vai abrir um tempinho para as trocas e perguntas que surgirem, mas quero pedir que quem, ao longo do encontro, for tendo dúvidas e questões, colocar no chat, que a gente daí já vai aqui anotando para depois poder responder e contemplar todas essas questões, né? E vamos, então, dar início ao nosso encontro. Eu acho que eu posso começar, então, falando rapidamente sobre a minha experiência, né, da amamentação, que foi uma experiência bem difícil, né, assim, foi por muito pouco, acho, assim, que eu não deixei de amamentar nos 3 primeiros meses, né, porque a Maria Flor, que é a minha filha, ela teve refluxo bastante, mas não foi um refluxo normal, ela teve um refluxo patológico, e foi algo bem complicado de administrar no início da amamentação, porque foi algo que me desestabilizou também bastante emocionalmente, né? Mas graças, eu acho, a ter tido uma rede de apoio forte, né, e atuante, eu acho que isso foi assim essencial para que eu conseguisse permanecer nessa jornada, né? Porque ela teve suspeita também depois de APLV, então eu tive que durante 3 meses fazer uma dieta restritiva, bem restritiva, de leites e derivados do leite.
E foi muito difícil, porque a alimentação para mim era um dos grandes prazeres, assim, era onde eu podia muitas vezes extravasar, eu acho, aquela ansiedade, aquela tensão, e de repente eu não podia mais, eu só podia comer pouquíssimas coisas e alimentos. Foi bem difícil, então assim, a rede de apoio nessa hora foi fundamental. Então o que a minha sogra começou a fazer? Ela trazia a comida para mim, trazia alimento, ela trazia verdura, ela trazia tudo que eu podia comer, né? Isso ajudou demais. Ela trazia, às vezes, a comida pronta, então todo mundo começou a ter esse cuidado da questão do leite, né, para que eu conseguisse seguir amamentando, porque várias vezes nesse processo eu pensava em desistir, que era mais fácil, talvez, dar uma fórmula, né, mas aí eu tive muito esse incentivo da rede de apoio, do meu marido, então tive esse privilégio também de ter um marido que apoiava, incentivava muito a amamentação, né, e por bons profissionais também pude contar, né, de diferentes áreas, aí, desde gastro, pediatra, psiquiatra, enfim, de vários profissionais que eu pude contar com apoio para poder me fortalecer para seguir com a amamentação da Maria Flor. E aí ela seguiu até 1 ano e 9 meses, né? Então foi um bom período aí, mas que eu sei que foi fundamental essa rede toda de apoio, né, que eu tive assim o privilégio de poder contar, né? Senão eu com certeza ali nos 3 meses teria parado com a amamentação. Então essa é a minha experiência. Eu acho que vamos na ordem das apresentadoras, não é? Pode ser? Então, acho que sou eu. Meu nome é Olga Falseto, eu tenho 72 anos e já tenho 7 netos e 1 a caminho. 4 dos meus filhos e 4 dos meus enteados. E eu tive a oportunidade de amamentar meus 2 filhos. Eu digo oportunidade porque, para mim, eu tinha aprendido com a minha mãe que tinha sido um dos períodos mais felizes da vida dela. E, bom, eu queria muito também ter essa potência, né? Então, isso, ao mesmo tempo que era muito bom, também gerava ansiedade. Seria eu capaz de fazer isso? E, assim, a primeira semana do meu primeiro filho foi muito difícil. Eu não cheguei a pensar em desistir, Sabrina, mas era muito, até ele pegar realmente a teta, era muito doído, muito doído. E depois ia e era prazer, mas a primeira semana foi muito difícil. E depois eu tive muita sorte, não tive, nenhum dos meus filhos tiveram complicações, uma das filhas está aqui presente, se chama Luísa, está ali olhando para nós, eu espero, porque ela está lá longe, em Livramento, então a net não é muito boa lá. E isso, então, eu fui muito privilegiada, foi uma das coisas muito boas da minha vida. É isso. Então, acho que agora é a minha apresentação. Eu me chamo Ângela Polgatti Dil, eu sou pediatra e também terapeuta de família, e tenho 3 filhos, e já 3 netas, e mais uma neta e um neto a caminho também, para este ano ainda. Pude amamentar meus 3 filhos, com bastante dificuldade no primeiro filho, por questões de que ele perdeu muito peso, e eu também perdi muito peso nos primeiros dias do pós-parto, e o Felipe, ele chorava bastante, e não se sabia se ele tinha fome, provavelmente sim, né? E logo se introduziu o complemento, e, na verdade, ele nunca recebeu leite materno exclusivo, ele sempre foi complementado, porque eu tinha muita vontade de amamentar, não queria desistir, não pensei em desistir, apesar da grande dificuldade e um pouco de ter escutado muito, sim, né? Escutado muito, sim, que o leite devia ser fraco, que era pouco leite, que a criança passava fome,
e que tinha que ficar dando era mamadeira. Mas, enfim, consegui ainda amamentá-lo até em torno dos 8 meses, e, com certeza, a amamentação depois dos meus outros 2 filhos foi bem mais fácil e não precisaram, assim, começaram a ter complemento quando eu reiniciei no meu trabalho, que na época a licença maternidade era só 3 meses. Então, eu não cheguei a amamentar nenhum deles exclusivamente, nem até os 4 meses. Mas tudo isso é uma questão de época, isso já, né, quase 40 anos atrás, então era diferente a cultura e, enfim, as orientações naquela época, né? Então, eu acho que é isso, por enquanto. Gurias, está entrando um guri no clube. Essa tá mais parece uma orelha, assim. O gurizão entrando aí no grupo. Aqui. Olha aí. Então, meu nome é Francine Veadrigo, eu sou médica de família e comunidade, e a minha história com a amamentação é um pouquinho diferente das gurias. Eu fiz uma cirurgia estética há um bom tempo atrás, na mama, e eu sabia que quando, né, eu engravidasse, eu poderia ter alguma dificuldade na amamentação. Era uma chance de 20% de não amamentar, segundo os estudos, né? Mas, enfim, eu sempre tive muito desejo de tentar. E quando a Bianca, que agora está com 2 anos e 7 meses, nasceu, ela sugou super bem, minha mama estava enchendo, eu tive a apojadura, eu senti que, nossa, né? Estou amamentando, estava felicíssima. Mas, né, quando a gente fez a consulta de revisão de 7 dias, ela não tinha ganhado nada de peso, tinha até perdido mais ainda. Mas a minha PED também, assim, insistiu, sabe? Disse, não, vamos lá, vamos tentar. Chamei uma consultoria de amamentação, eu estava com a mama muito machucada, porque a Bianca fazia muita força para mamar, para sugar, porque eu tinha pouca saída de leite, apesar de eu ter a mama cheia, né, por causa da cirurgia que mexeu nos ductos ali, eu não saía tanto leite. Então, foi um processo, assim, foram 20 dias muito desgastantes, assim, era peito de 20 em 20 minutos, o tempo todo ali, e quando fiz a segunda consulta de revisão, aí ela tinha perdido mais peso, e aí foi um momento que foi um baque profundo, assim, eu não tive chão naquele momento, eu senti que, enfim, né, me veio a sensação de falta, a sensação da culpa, a sensação de que, né, eu não ia prover para ela, uma coisa que eu sempre quis, né, que, enfim, né, achava que queria conseguir, assim. Mas, aí, assim, tive rede de apoio, tive o conhecimento, tive pessoas que me auxiliaram, né? A consultoria da amamentação foi essencial, assim, porque eu consegui fazer a relactação. Então, eu passei 3 meses fazendo o processo de relactação. Eu dava o complemento no meu seio, através de uma sondinha, né? Então, ela sugava o leite materno e sugava o complemento. E assim foi até 4, 5 meses. E aí, naquela fase da exaustão materna do puerpério, eu cedi a mamadeira, mas, por incrível que pareça, a Bianca nunca largou o peito, né? Eu sempre dei peito antes e o complemento depois, e hoje, com 2 anos e 7 meses, ela ainda estamos fazendo o processo do desmame, assim, ela ainda mama para dormir. E a mamadeira, né, acho que é importante deixar assim, salientado, né? Eu tirei quando ela tinha 1 ano e pouquinho, assim, né? Então, aquela história de que, mamadeira tem que, daí vai lá até os 6, eu mamei mamadeira até os 6 anos, né? Então, aquela história que a mamadeira tem que ir lá longe, não é bem assim. Ela se adaptou super bem com a retirada e seguiu no peito, né? O que é incrível, assim. Então, essa é a minha história com a amamentação. Sou eu agora. Oi, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Emília, eu sou psicóloga também, terapeuta de família, e a minha história com a amamentação, agora escutando as gurias, assim, tem muita coisa parecida e muita coisa diferente. Eu me considero muito sortuda, porque a minha amamentação foi um processo muito empoderador para mim, e as coisas saíram muito certo por essa questão da rede que muitas trouxeram, por ter esse apoio. Eu não tive uma consultora de amamentação, mas a minha madrinha era enfermeira obstétrica.
E ela foi a que me ajudou na primeira semana, foi quem veio aqui em casa, ela mora do lado da minha casa e me ajudou muito, assim, eu tive esse baita privilégio, não tive nem que sair de casa. Eu digo que foi muito empoderador para mim, porque eu não tive o parto que eu queria ter um parto humanizado, natural, e eu tive que fazer uma cesárea, então eu me senti muito aquela coisa de um fracassei, sabe? Mas na amamentação eu consegui, acho que, resgatar essa potência, esse poder de eu consigo, através do meu corpo, alimentar meu filho, sabe? Isso foi muito bacana. Meu filho agora está com 2 anos e 7 meses também, Fran. E 2 anos e 8 hoje, por sinal. E ele desmamou fazem agora 5 meses, então se ele tem 2 anos e 8. Ele estava com 2 anos e 3, e foi um processo também muito legal, muito satisfatório, porque foi muito comunicado, muito natural. Isso não quer dizer que eu não tive dificuldades também, eu tive dutos entupidos, obstruídos, que dói muito, mas também desisti por causa disso, assim, não cheguei a pensar nisso, porque também tive esse apoio, tive informação, tive apoio do meu marido também, apoio da família. Escutei eventualmente em alguns momentos aquilo de que já deu, ele tá mamando para te manipular, aquela coisa que a gente escuta, mas graças à informação eu segui. E, enfim, foi uma história muito, muito satisfatória para mim. E acho que para ele também, espero para ele também. Terminamos? Não somos nós? Sabrina, começamos então? Então, isso agora, eu acho que damos início então ao encontro. Vai lá, Olga. Muito bem, então eu tenho que dividir a tela, vamos ver como é que eu faço aqui. Está dividindo, gurias? Sim. Sim. Deu. Então, nós chamamos o nosso workshop da experiência às evidências, porque a gente sabe que o como a gente fala de amamentação, o como a gente ouve, está colorido pelas nossas experiências, assim como todo o resto do que a gente faz, né? Então, nós somos do núcleo da parentalidade, e uma das nossas colegas, a Silvia Nablinger, disse que tinha que se chamar também da filiação. E nessa questão da amamentação, é evidente que tem que ser também da filiação, porque a amamentação só existe nessa relação diádica, às vezes triádica, se são gêmeos, mas em geral diádica. Então, lembrando essa questão de que a amamentação é muito mais do que só essa relação diádica tão íntima que se estabelece entre uma mãe e o seu bebê, em que parece que desaparece o resto do mundo naquele momento. E muitas vezes isso também faz com que a gente se sinta assim completamente responsável por aquele evento, aquela ação, como se todas as culpas também fossem nossas. E não é assim. Então, esse mapa aqui é só para ressaltar isso, de que a gente parte da questão da psicobiologia do bebê, né, do filho e da sua mãe, mas a sua mãe também em íntimo contato com o pai, e o pai também em íntimo contato com esse bebê. Nas novas gerações, felizmente, está sendo assim, está sendo uma relação muito mais triádica, mas que está imersa numa família próxima, numa relação de rede social de apoio, como todas nós falamos sobre o que nos apoiou para manter a amamentação, que é um processo que tem dificuldades na instalação e depois ele é bem mais fácil, mas todas nós relatamos que tivemos alguma dificuldade no início.
e como o sistema de saúde é importante, e como o contexto em que a gente está vivendo é importante. Então, para enfatizar isso, esse desenho aqui, que é produto do meu doutorado, feito terminado no ano de 2002, mas ainda muito atual, a amamentação é o meu tema favorito. Eu acho que ele engloba todas as coisas mais importantes da vida humana, desde o amor incondicional à sua cria, o amor da dupla conjugal, que pode ser, às vezes, duas mulheres, né? Não precisa ser um homem e uma mulher, e todo esse entorno que precisa se organizar para que essa relação de mãe e filho possa ocorrer com harmonia. Então, é muito importante pensar as condições da mãe, da mama, mas pensar as condições do bebê, como só nos nossos 5 exemplos a gente pôde ver exemplos de tudo isso. Felizmente, todas tivemos pais que estavam bem e que puderam nos apoiar na amamentação. A família da mãe é fundamental para ajudar, a família do pai é muito importante para ajudar. Ajuda nas tarefas domésticas, que muitas vezes as mulheres não recebem ajuda para essas coisas básicas que têm que ser feitas no dia a dia para que a amamentação ocorra com tranquilidade, e isso é um dos fatores determinantes para ela ficar mais cansada ainda no período puerperal e não conseguir amamentar direito. Todas as questões dos profissionais de saúde e do sistema de saúde, os conhecimentos básicos sobre a amamentação, que nem todo o sistema de saúde tem. Qual é o imaginário social sobre a amamentação, o quanto isso é considerado importante, né? No princípio do século XX, que lá vai o século XX, o imaginário social era que o leite Nestlé era a melhor coisa do mundo, e isso perdurou, pessoal, até os anos 80. Nos anos 80, tivemos que fazer uma luta muito difícil contra essa ideia de que o leite artificial seria melhor do que o leite materno. E, bem, estamos vencendo essa luta, mas ainda, a Ângela vai nos trazer agora os números, ainda é uma batalha a ser lutada e vencida. E, bem, todas as outras condições de trabalho da mãe, de trabalho do pai, escola, creche para o bebê, vizinhos, bons vizinhos que nos apoiem, comunidade, água, luz, esgoto, água potável, todas essas questões que envolvem as condições socioeconômicas são muito fundamentais para uma boa amamentação. Então, eu passo agora para a Ângela, que vai ampliar essa conversa. Deixa eu apagar o meu sharing. Ângela, tudo contigo. Tá bem. Estão vendo? Sim. Bota no modo apresentação agora. F5, lembra? Mas não está entrando. Lá embaixo, aquela lupinha ao contrário que tem, Ângela. Não é uma lupa, é Pensando que antes eu fiz o F5 e entrou aqui. Por que agora... Vamos fazer novo, vai dar. De repente, clica em cima da apresentação e depois aperta o F5. Tá, era isso que vá. Tá. Então, assim, coube a mim falar um pouquinho sobre números, então, da experiência e as evidências, né? Eu tenho que pedir uma ajudinha aqui, que eu passo... Como é que eu passo o slide? Tá, aqui. Então, como a Olga disse,
lá em torno de... Foi em 1974, ou 75, teve uma pesquisa, uma reportagem estimulando que aquelas populações que não tinham condições de adquirir fórmula abandonassem a amamentação. Isso foi um trabalho apresentado, uma reportagem apresentada por um jornalista britânico. E, com isso, a Organização Mundial de Saúde, que foi mais ou menos em 1975, ficou muito preocupada com essa situação e começou a se movimentar para que houvesse uma mudança nessa diminuição da amamentação, que voltasse a haver todo um incentivo, uma promoção e um apoio para que retornassem índices melhores de amamentação. Aí, então, em 1990, teve a Declaração de Inocente, que foi uma reunião sobre aleitamento, onde vários países participaram, e a Organização Mundial de Saúde e a Unicef fizeram essa declaração, onde tem toda uma orientação de como alcançar os meios, né, de proteção, promoção e apoio ao aleitamento, né? E, em 92, a UABA criou essa Semana Mundial da Amamentação, que até hoje acontece, entre 1º e 7 de agosto, todo ano tem um tópico específico relacionado à amamentação. E aqui no Brasil, em 2017, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria instituíram o Agosto Dourado, que é uma extensão da Semana do Aleitamento, então, para ser o mês do aleitamento, né? Bom, então, assim, uma das últimas propostas da Organização Mundial de Saúde é que até 2025, pelo menos 50% das crianças estejam em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Isso, considerado assim, é o mínimo que se deve alcançar, né? Claro que o objetivo é que seja maior. Então, em 1986, no Brasil, é a primeira estimativa fidedigna que nós tivemos que tem. Então, do 0 ao 4 meses, 3,6% dos bebês recebiam leite materno exclusivo. Tá? E agora, em 2019, o Estudo Nacional de Nutrição e Alimentação Infantil, que é o ENANI, tem detectou que estamos com 60% de bebês recebendo leite materno exclusivo na faixa dos 0 aos 4 meses. E aqui eu queria só comentar que é a hora de ouro, que é a mamada na primeira hora de vida do bebê, ela é de extrema importância, tanto para a efetivação da amamentação, o sucesso da amamentação, além de vários benefícios que eu não vou comentar, que vai ser comentado depois. E essa hora de ouro, na verdade, ela é um dos passos da iniciativa do Hospital Amigo da Criança, que se iniciou logo após a Declaração de Inocente, em 1990. Tá? E esses dados que eu consegui em 2006, aqui, Brasil, assim, nós tínhamos 43% dos bebês mamando na primeira hora de vida, e em 2008, em torno de 68% dos bebês. Eu não consegui nenhum dado mais atual sobre isso, mas, assim, individualmente, tem vários trabalhos, e vou dizer para vocês, até trabalhos mais recentes, de 2015, e que naquele determinado local, Hospital Amigo da Criança, muitas vezes não chegava nem a 50% dos recém-nascidos mamando na primeira hora. Então, esse acho que é uma batalha muito grande que tem ainda para ser enfrentada, né? Bom, e aqui os indicadores do aleitamento materno que o Brasil adota são os propostos pela OMS, tá? Então, nós temos aqui aleitamento materno exclusivo nos menores de 4 meses, nos menores de 6 meses, o aleitamento materno continuado aos 12 meses, que é a proporção de crianças entre 12 e 15 meses que ainda recebem leite materno, isso no dia anterior
a avaliação, que isso é tudo baseado em pesquisas que foram feitas em âmbito nacional, a maioria delas durante as campanhas de vacinação para pólio, tá? E o aleitamento materno total em menores de 24 anos, 24 meses, olha, 24 anos, hein? Que falha. Então, aqui, para mostrar para vocês os dados, em 1986, que foi nesse primeiro avaliação, tínhamos 4,7% dos bebês mamando até os 4 meses, leite materno exclusivo. Em 96, 10 anos depois, em torno de 29%. 2006, 45%. E agora o ENANI, que é o mais recente, porque há esse hiato, não houve outras pesquisas depois de 2006, é essa que pula para 2019, 60%. Isso é bebês menores de 4 meses. Aos 6 meses, que é o que a OMS assim, orienta, nós tínhamos em 86 em torno de 3%, 96, 24%, em 2006, 37%, e agora, 2019, 46%. O aleitamento materno continuado aos 12 meses, olha, lá em 86 era em torno de 30%, 96, 37%, em 2006, 48,5%, e agora, em 2019, 50%. E o aleitamento materno total aos 24 meses, então, em 1986, 37%, 96, 45%, 2006, 56%, e 2019, 61%. Em termos aí de um pouco de curiosidade e alguns dados a nível do mundo, o aleitamento materno exclusivo globalmente, em 1985, estava em torno de 14%, e 2012, 38%. Então, globalmente, ainda muito baixo, né? Tá, são 9 anos atrás isso, né? Também não consegui uma pesquisa mais recente, né? Mas, assim, o que se sabe? Que os países mais pobres são os que mais amamentam. Aqui, de uma forma global, em torno de 51%. Mas tem locais, tipo assim, lá no Sri Lanka, em 2007, a amamentação era em torno de 76%. Isso é a amamentação exclusiva, tá? O Camboja, 74% em 2010, né? E que se sabe que os países do primeiro mundo amamentam menos, tá? De uma forma geral. Então, cerca de 21% dos recém-nascidos dos países de primeiro mundo nunca receberam leite materno em nenhum momento da vida deles. E nos países mais pobres, assim um bebê em cada 25 ou 30 não receberam leite materno em algum momento da sua vida, tá? Então, é isso, gente. Então, eu passo a palavra para Francine, né? Isso. Consegue fechar ali, Ângela, a Sim, apresentação? eu estou tentando fechar só um pouquinho. Claro. Não sei porque eu não consigo fechar. Depois nós temos uma questão que surgiu, Ângela, aí só esclarecendo para, acho que foi a Andresa, que nós vamos responder depois no final das apresentações todas as perguntas, mas podem ir mandando aí ao longo das apresentações. Tá. Acho que vocês estão vendo, né? Foi? Tá. Sim. Bom, vou falar um pouquinho sobre os benefícios, então, da amamentação, baseado mais na evidência, então, científica. A gente falou da nossa experiência, falou de, né, várias experiências, uma um pouquinho diferente da outra, mas é interessante a gente ver, então, o que dentro das evidências, né, o que realmente é benefício, né, o que traz. É importante lembrar aqui que, como a Olga, a Ângela falaram, né, a amamentação materna exclusiva até os 6 meses é algo muito novo, né? Algo ali, década de 80, 90, que se começou a incentivar isso. Então, os estudos também
né, que trazem esse dado de amamentação materna exclusiva, são coisas mais recentes. Se a gente for pegar mais para trás, a gente nem tem esse dado, porque pouquíssimas mães faziam isso, né? Então fica difícil de achar alguma evidência. E eu quis começar justamente falando da mãe, porque eu acho que muito a gente sabe sobre o bebê, sobre todos os benefícios, né? Muito se fala, assim, se divulga sobre isso, se difunde, mas sobre a mãe, geralmente, a gente não presta atenção, não para falar, né? E são muitos, assim, coisas que, agora estudando, que eu também nem sabia dele, né? Fiz a faculdade de medicina, né? E lá a gente não aprende essas coisas, assim, né? E nem quando eu estava amamentando, né? Coisas que eu vibro agora depois que eu li e que eu estudei. Então, para a mãe, né? Diminui risco de muitas doenças, tá? A diminuição, assim, o risco imediato da amamentação diminuir é a hemorragia pós-parto, né? Então, na primeira hora de vida, o bebê mamar ali na golden hour vai diminuir a chance dessa mãe ter uma hemorragia pós-parto, tanto parto vaginal quanto cesárea, né? Tem esse risco, mas pela produção da ocitocina, pela liberação dela na corrente sanguínea, isso acaba trazendo um benefício, né? Além disso, então, tem alguns estudos que mostram que a amamentação, ela reduz o risco de 4 tipos de câncer predominantemente feminino, né? O câncer de mama, o câncer de ovário, 3, e o câncer de endométrio, tá? Do câncer de mama, né? Tem uma revisão sistemática bem abrangente que mostrou que quando a mãe amamenta por pelo menos 1 ano, ela tem uma chance, né, diminuída, assim, menor risco de desenvolver um câncer de mama em 26%. E mesmo se essa mãe desenvolve câncer de mama, a chance dela sobreviver, né, ao câncer pelo fato de ter amamentado aumenta. No câncer de ovário, o que os dados mostram é que o risco geral, assim, é que nas mulheres que amamentam, 30% tem um risco reduzido em 30%, né? E esse risco, ele reduz a cada mês que a mulher vai amamentando, em 2%. Então, a cada mês, diminui 2% do risco de desenvolver câncer de ovário. E o câncer de endométrio também é 11% a menos de chance de desenvolver e também está relacionado com o tempo. Então, quanto mais tempo essa mulher passa amamentando, diminui o risco de desenvolver o câncer. Também tem um outro estudo que demonstrou que mulheres que amamentam têm menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 32% menor risco em relação às outras mulheres, né? E se estima também que a cada ano que a mulher passa amamentando, a gente aumenta essa proteção para diabetes tipo 2 em 9%. Então, acho que é interessante, né, que traz não só a questão de amamentar, mas também a questão do permanecer amamentando, né, que vai aumentando esses benefícios, né? Também diminui colesterol alto, tem dados que mostram que influencia no desenvolvimento de hipertensão e de obesidade e também de depressão pós-parto. Vocês estão vendo a última, acho que não sei se estão vendo enxaqueca no final? Não. Tem, acho que ficou em cima das coisinhas ali. Esse dado de enxaqueca eu achei bem interessante, não conhecia, né? Tem um estudo que mostra que as mulheres em si que têm enxaqueca, na gestação, elas têm menos crises, tá? Por causa da questão do pico de estrogênio ali do 2º e 3º trimestre, elas acabam tendo menos crises de enxaqueca, o que já é ótimo durante, né, a gestação. E aí, na fase, né, pós-parto, isso pode voltar a incomodá-las. Mas quem amamenta pela questão da ocitocina, né, existem estudos mostrando que também não vão ter esse tipo de crise. Então, isso já é maravilhoso também para a mãe, né? E agora, então, vamos para a parte dos bebês. Acho que não está passando. Acho que travou meu computador aqui. Eu vou tentar sair e voltar. Agora foi. Bom, para o bebê. Tem muita coisa, né? Não vou ficar aqui falando por muito tempo, para a gente também não se alongar muito, né?
Eu acho, o que eu trouxe aqui, e eu quero enfatizar, assim, é um trabalho gaúcho, um trabalho daqui, que é um divisor de águas para o mundo, né? Um grupo de estudos lá de Pelotas, liderado pelo Dr. César Victor, que é um epidemiologista, ele tem estudos grandiosos dentro da temática da amamentação, né? E são estudos que mostraram ao mundo, né, a importância da amamentação. São estudos que foram divulgados em revistas de renome internacional e muito potentes, como o Lancet, né? E que acho que ele é um nome, assim, um ícone, né, mundial dentro do assunto da amamentação. Então, tem N estudos que eles desenvolveram, esse grupo é gigantesco, assim, mas né, alguns estudos eu botei aqui, algumas coisas eu vou comentar. Um deles é a diminuição do risco da mortalidade por doença infecciosa, a diarreia, né, pneumonia, bronquiolite, otite, alergia, leucemia, sobrepeso, obesidade, e depois tem mais coisas lá no próximo slide. Então, o estudo do César Victor e da equipe mostrou que crianças menores de 6 meses amamentadas exclusivamente no peito, né, tem risco 41% menor de morrer por alguma doença infecciosa. No caso da diarreia, são 63% menor chance de desenvolver uma diarreia, e mesmo quando tem diarreia, essa diarreia é uma diarreia mais leve, quando essa criança tá sendo amamentada. Eu quero falar um pouquinho da síndrome da morte súbita ali do lactente, né, que aparece também no slide. Essa síndrome é uma síndrome que acontece, ela é muito rara, ela acontece uma a cada 46 mil nascimentos. Ela não tem uma causa definida, assim, né? Ela é súbita, inesperada, e quando vão investigar não se consegue entender por que esse bebê chegou a falecer, né? Não tem uma causa específica ainda não se tem esse dado. Mas tem revisões que mostram que crianças amamentadas, elas têm 36% menos risco de sofrer essa síndrome de morte súbita, tá? E um dos pesquisadores é um antropólogo americano, o James McKenna, que ele viu nos estudos, né, e traz isso de que a amamentação poderia, então, alterar o padrão de sono tanto do bebê quanto da mãe. E esse padrão fica sincrônico, né, os dois ficam com um padrão parecido e trazendo um alerta, né, bilateral protetivo. Então, é um sono mais leve e um sono sincrônico, né? Isso é maravilhoso. Da parte da pneumonia e das doenças, assim, mais respiratórias, né, eu acho que é importante a gente entender por que o leite materno promove esse benefício todo, né? Na pneumonia, 30% menos risco de desenvolver pneumonia no bebê e de morrer por pneumonia. E isso porque o leite materno tem antimicrobianos, tem imunoglobulinas, né? Tem outros fatores de imunidade, tem componentes que deixam o bebê bem nutrido, né? E a gente sabe que isso é essencial para a gente ter uma boa defesa. E tem também os oligosacarídeos, né? Que vão impedir que a bactéria e vírus se liguem nas células da mucosa do bebê. Isso faz com que diminua pneumonia, bronquiolite, otite, né? A otite também eu acho que é importante a gente esclarecer, né? Aquela questão de amamentar deitado, isso já foi demonstrado cientificamente que não aumenta a chance de ter otite na criança, né? Então não tem problema nenhum amamentar deitado. E da questão das alergias, o que eu trago mais aqui é a parte da alergia realmente, assim, mais respiratória, rinite, assim, né? O leite materno, ele vai ajudar na imunidade passiva, né? Quando a mãe passa os anticorpos para o bebê, e também fornece, assim, elementos para que o bebê crie seu próprio sistema de defesa, né? E isso acaba ajudando na questão da defesa contra essas alergias. Uma outra meta-análise mostrou a questão da diminuição do risco de leucemia. Isso eu também não conhecia, assim, achei bem interessante. É uma meta-análise com 17 estudos que foram examinados e que mostrou que amamentar por 6 meses ou mais, em comparação com uma duração que seja de menos de um mês de amamentação, está associada a um risco 20% menor de leucemia infantil. E a sobrepeso, obesidade, e também já tem alguns estudos falando de diabetes tipo 2 que a amamentação poderia beneficiar. Aqui eu deixei a questão mais realmente do estudo do Victor e da equipe de Pelotas, né?
eles mostram que a amamentação previne a mortalidade infantil, e eles fizeram uma corte, que é uma amostra da população, né, que eles viram num determinado período do tempo, né, em 5 maternidades ali da região de Pelotas, e depois de 30 anos eles reavaliaram essas pessoas para ver como é que elas estavam, quem tinha recebido, né, quem tinha sido amamentado eles sabiam, eles tinham acompanhado, e eles fizeram muitos estudos em cima disso. E uma das maiores contribuições, né, desse grupo é que eles perceberam que amamentar poderia estar relacionado com uma maior probabilidade de um melhor desempenho em testes de inteligência, tipo QI, melhor renda e mais alta escolaridade. Até, deixa eu pegar aqui os dados, seriam 3,4 pontos maior de QI, do coeficiente de inteligência, uma renda de 340 a mais no futuro, né, com 30 anos, e uma escolaridade de 0,9 meses a mais, né. O QI, ele foi responsável, então, por esse aumento, né, do coeficiente de inteligência, eles conseguiram fazer um estudo sobre isso, e ele foi responsável por 72% dos efeitos da amamentação sobre a renda. Então, né, que esse aumento do QI está relacionado com o aumento da renda daquela criança. E o último benefício, assim, né, do bebê, coloquei essa, que eu acho que é bem importante, assim, às vezes a gente esquece de falar sobre isso até no pré-natal e tudo, né, que protege contra maloclusões, que seria aquele desalinhamento dos dentes, né, dos dentes de leite. Então, assim, né, tem toda a questão da chupeta, da mamadeira, né, e a amamentação é benéfica até nisso, assim, né, protege até nesse sentido. E agora, extrapolando um pouquinho, né, e trazendo essa visão sistêmica nossa, acho que não tem como não falar sobre o impacto que uma alimentação artificial traz para o planeta, né? A gente sabe que é leite da vaca, que é da onde a gente tira, né, a base para a fórmula, é a água que a gente usa, é o lixo que a gente, né, fornece para o mundo, né? Então, é um impacto ambiental. Cada quilo de fórmula infantil gasta, em média, 4.000 litros de água. Devasta pastagens, gera resíduos, gera doenças para os animais, né? A mamadeira, a chupeta são plásticos que têm custo, que leva, né, e que leva também dezenas de anos para se decompor, né? Então, tudo isso tem um custo econômico e ambiental, né? E a minha última frase que eu deixo aqui, né, é que a amamentação é a nossa grande oportunidade de um mundo melhor, né? Cada benefício que a gente viu aqui do aleitamento, ele vai representar uma pessoa menos que adoece ou que morre, ou que tem menos dor, ou que tem o melhor QI, né? Gastem menos remédios. Então, vive melhor e o mundo inteiro vive melhor também. Acho que era isso. Ótimo, Fran. Então, agora a Emília. Vamos lá, então. Então, pessoal, eu vou falar dos aspectos psicológicos da amamentação. E uma ressalva, assim, não tem muitas evidências para algumas das coisas que eu vou trazer, tá? Mas é porque já é uma crítica que a gente faz também, como às vezes esse assunto não é estudado tão a fundo quanto poderia ser. Mas vamos lá, eu acho que eu trago muito também do que eu observo em pessoal, em grupos de mulheres, em relatos. Queria começar perguntando, né, que a gente se perguntasse o que é amamentar, do ponto de vista psi. A gente está falando de vínculo, né? Esse vínculo se estabelece facilitado pela amamentação, não quer dizer que quem não amamenta não tenha vínculo com o seu bebê, né? Mas a amamentação, ela é uma facilitadora desse vínculo. Inclusive pela produção de ocitocina, né? A ocitocina é o hormônio do apego, do vínculo. Às vezes a gente diz que é o hormônio do amor.
Eu já não concordo muito, porque o amor é mais uma escolha, o amor é uma decisão, é uma coisa que a gente cultiva, né? Mas a ocitocina dá esse start, assim. E amamentar também é comunicação. Isso é uma coisa que a gente não fala muito, mas eu acho que é super importante, porque é uma resposta a essa comunicação do choro do bebê, do incômodo do bebê. E a gente se preocupa, às vezes, a mãe se atrapalha porque pensa, não posso dar a teta para tudo, a criança chorar e eu respondo com a teta. É por aí mesmo, durante um bom período de tempo, é isso aí que a gente tem que fazer, porque o neném está comunicando um incômodo e a gente está trazendo esse colo, esse acalanto, a gente está estabelecendo uma comunicação aí que, ao longo do tempo, ela vai se especializando, né? A gente já vai identificando outras necessidades do bebê e vai poder responder de acordo também, né? Mas, inicialmente, ela é a comunicação primordial entre mãe e bebê. Ela é um processo, como nós conversamos aqui quando a gente contou a nossa trajetória da amamentação, é um processo mais difícil no começo, mas a gente pode inventar outros obstáculos ao longo do tempo e se modifica, né? Não é uma coisa estável de, aprendi a amamentar, é isso aí, vou seguir até parar. Não. Ela vai se modificando, assim como o vínculo e a comunicação que a gente tem com o bebê, né? E é uma prova de resistência. Eu gosto de dizer isso, assim, para a gente também, quem né, amamenta ou está se preparando para amamentar, eu acho que tem que entender que nem sempre é fácil, que é desgastante, mas vale muito a pena, é um investimento também, né? E o que não é amamentar? Não é selo de amor materno. A gente não é menos mãe porque não amamenta, né? A gente tem que considerar todo esse contexto dessa mãe que não amamenta, desse bebê que não pode ser amamentado, mas não tem um julgamento, um sentimento de culpa da mãe que não amamenta que não é justificado. Não é uma tarefa individual, como a Olga já tinha explicado bem, né? A gente mostrado naquele gráfico. Uma mãe sozinha que se propõe a dar conta de amamentar um bebê sem ajuda de ninguém, acho que raramente ela vai conseguir, assim, e é muito mais desgastante. A Andressa tinha perguntado, né, sobre ser um processo de um instinto, não é puramente biológico. A amamentação é um processo biopsicossocial. Tá? Assim como todas as nossas relações, né, ela tá permeada pela cultura, pela nossa sociedade. Tem um instinto? Tem. Especialmente por parte do nenê, nessa parte inicial, mas a gente, até pelo fato da gente não conviver muito com mães que amamentam, como a gente convivia antes, com famílias muito numerosas, a gente está mais sozinha nesse processo. Então, é mais difícil a gente ter essa familiaridade com esse processo de amamentação. E eu acho importante perguntar, que vocês se perguntem, que a gente tenha esse olhar de o que significa amamentação para nós. Tanto nós profissionais, como nós mães ou futuras mães, assim. Como é que a gente construiu as nossas ideias sobre a amamentação? Qual é a nossa história familiar com a amamentação? Como é que se vê na nossa sociedade, na nossa cultura? A gente vive numa cultura do desmame, né? Como a Ângela trouxe também pelos dados, a gente vê. A amamentação não é uma coisa exatamente incentivada em muitos lugares. Então, a gente vive numa cultura em que isso tem ainda um certo estranhamento, desconhecimento. Então, como é que a gente construiu a nossa ideia sobre a amamentação? Para a gente poder amamentar também. E eu acho que nesse momento é importante olhar para essa mulher também, né? Quando a gente fala sobre a amamentação, qual é esse corpo que está amamentando? Esse corpo passou por intervenções? É um corpo com alguma dificuldade, alguma limitação? Essas mamas
tiveram cirurgias que talvez dificultem o processo. E, né, já que a gente está falando de psicologia, e esse colo? Que colo é esse que acalenta esse bebê? Essa mãe tem essa rede de apoio que vai dar esse colo para ela também? Uma mãe sozinha está desgastada, ela está passando, às vezes, por um puerpério, que dificulta essa relação também, inclusive desse neném que, para tudo, busca o peito, porque é a linguagem dele, é o que ele conhece, pode ser visto como uma coisa muito desgastante, muito demandante para uma mãe que está sozinha nessa batalha, né? E pensar do ponto de vista individual, mas também desse ponto de vista social. Quando a gente fala de amamentação, de que mãe a gente está falando? Quando vocês pensam nisso, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Provavelmente é de uma mãe branca, uma mãe num ambiente, num quarto lindo de amamentação, com um bebezinho loirinho no colo, saudável, todo mundo saudável, magro, bem vestida. Quantas mães são assim? Não é a realidade de muitas de nós e de muitas brasileiras, pensando no nosso contexto. Então, como é que a gente olha para essas mães que não são representadas dentro desse ideal de amamentação, né? A amamentação como um processo, e um processo de vínculo, de comunicação, né? E de doação, muitas vezes, de um investimento aí emocional, ela traz para o presente da mulher e para essa relação com o bebê, histórias familiares, crenças dessa mulher em relação a ela mesma, em relação à maternidade, papéis sociais, essas identidades de mãe, de filho, de família. Então, tudo isso, de alguma maneira, entra em confronto, isso volta muito para o presente, isso está nessa relação, nesse ato de amamentar. E, às vezes, não é fácil, às vezes tem coisas muito pesadas, difíceis, mas também é uma oportunidade de ressignificar muito, através dessa amamentação, de uma mãe que, às vezes, de repente, questiona o seu potencial, questiona se vai conseguir amamentar, ou achava que era fácil e se dá conta que não é. Mas, bom, como é que, quem sabe, a gente vai ressignificar essas histórias e se descobrir nesse processo? Acho que, de certa maneira, isso é mais um convite, né, para a gente ter um momento de poder olhar para esse processo e como a nossa identidade também está se construindo como mãe a partir desse movimento de amamentar. Como a gente vive numa cultura do desmame, tudo que acontece com o neném, tudo que acontece com a amamentação é patológico, é problemático e a solução é tirar o peito. Eu botei algumas coisas aqui que às vezes a resposta de fora, né, dessa relação, dessa díade é: desmama, pra quê? Já tá demais, né? Que tem esse momento inicial de dor, e a dor às vezes volta por alguma complicação. O peso do bebê, se o bebê não tá ali na curva, dentro de 50%, ou precisa de fórmula, ou está engordando demais, sempre, né, alguma coisa não está dentro do ideal, e a solução é a suplementação. Tem essas complicações fisiológicas, que podem ser tanto da mãe quanto do bebê. Às vezes o bebê tem como é que é? Freno lingual, né, gurias? Que dificulta a amamentação, ou a mãe desenvolveu uma mastite, enfim, e que isso precisa de apoio, precisa de uma orientação. O desgaste é grande, tem as mamadas noturnas, o salto de desenvolvimento, que durante o primeiro ano é quase todo mês, a dentição. E durante muitos desses momentos, a mãe expressa esse desgaste, e a resposta que vem, às vezes, não é de apoio, é: por que tu está amamentando até agora? Mas essa rede tem que se movimentar para poder amparar a mãe,
para poder compensar, bom, se ela está desgastada nisso, em que eu posso te ajudar? Né? E a mãe também ter isso preparado antes, de olha, eu vou precisar de ajuda. Todo mundo entender e se preparar para receber esse bebê e proteger essa amamentação, né? A volta ao trabalho e a entrada na escola, normalmente são momentos de muita ansiedade também, de se perguntar, será que eu vou dar conta? Se preparar também para tirar o leite, se for o caso, ou ter intervalos no trabalho. As mães que tiveram a neném agora na pandemia, eu acho que por esse lado são um pouco sortudas, né? Porque elas conseguem amamentar enquanto estão trabalhando. Para um pouquinho, amamenta, o neném está ali do lado. Isso é um privilégio muito grande, né? A introdução alimentar, aos 6 meses, não é o fim da amamentação, mas ela é uma mudança grande nesse processo e que, a partir daí, se pode pensar, tipo, bom, talvez esteja encaminhando para o desmame, mas isso, às vezes, dura 2, 3 anos mais, né? Perturbação na amamentação é uma coisa que, inclusive, a Carol, que está aí, me perguntou esses dias, assim, é uma coisa que não se fala muito. Eu não encontrei nenhum artigo, nenhuma informação mais científica sobre isso, mas muita mulher passa por isso. Em algum momento, já mais para o final da amamentação, de ter um incômodo muito grande enquanto amamenta. E isso não sabe muito bem o que pode provocar, mas pode ser já um processo de, bom, isso está mudando a relação com a amamentação, já está mudando, e a mulher já está já não está mais tão tolerante com isso. Mas não quer dizer também que precisa desmamar. Existem estratégias que se pode usar, ter programado um pouquinho mais, já não ser mais tão livre demanda a amamentação, ou conversar com o neném, segurar um bracinho, enfim, ter mais esse toque de carinho com o bebê, porque às vezes a vontade, já vi mulheres relatando que a vontade era de jogar o neném e sair correndo, porque às vezes é muito incômodo, assim. Eu tive durante um momento da minha amamentação, mais para o final, mas não foi muito forte, assim, deu para contornar tranquilamente, reduzindo um pouquinho mais as mamadas, por exemplo. Eu já não deixava meu filho assim, então, tipo, vai, mano. No momento que começava a me incomodar, eu já ia tentando terminar esse momento. E o desmame. O desmame pode ser respeitoso, o desmame não precisa ser traumático, como ele é também parte desse processo da amamentação. Eu acho importante a gente trazer como um momento de mudança de comunicação e que também não tem... A gente vê, às vezes, bota pimenta no bico do seio, bota um remédio. Não precisa, a gente não precisa mentir para o neném, para essa criança, enfim. Isso pode ser explicado, isso pode ser um processo gentil, que eu acho que tenho certeza que é muito mais satisfatório para o neném e também para a mãe, de sentir que, né, trabalho terminado, consegui passar por essa etapa de uma maneira que foi verdadeira comigo e com o meu filho. Enfim, etc., porque tem muita coisa nessa área, assim, de patologizar, às vezes, comportamentos que são normais, vai muito da experiência de cada uma, mas informação, acho que é a coisa mais importante, a gente se informar, tem alguma coisa que não está funcionando bem, vai atrás de informação, tem consultoras, tem obstetras, pediatras que podem ajudar, e eu acho que esse é o item mais importante do enxoval, é a informação, a gente poder estar satisfeita nesse processo. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, Emília. Como a gente tinha, assim, 1h30 aí previsto, né, para o nosso encontro, assim, claro, a gente trouxe uma palhinha
sobre cada um desses temas, que a gente poderia, na verdade, passar horas aqui falando sobre cada um deles, né? E a gente tem aí um projeto de estar trazendo um curso daí um pouco mais longo sobre tudo isso, sobre a amamentação. E a gente queria agora, então, poder abrir para as perguntas de vocês, para trocas, né? Para ouvir as considerações. Alguém gostaria de falar? Tem as dúvidas, né, Sabrina, Sim. que trouxeram Podemos começar por elas, então. Ia ver se alguém estava trazendo, né, tinha alguma questão assim, sobre as apresentações, mas eu acho que a gente pode trazer, então, que nas inscrições, né, vieram algumas questões, assim, eu acho bem importantes e pertinentes também sobre o tema da amamentação. Uma delas, então, foi se na hora de ouro o melhor é já ajudar o bebê na pega do peito ou deixar pegar naturalmente. Né? Então, vamos ver aqui qual das gurias poderia responder. Eu gostaria de comentar, então, um pouquinho isso aí, sobre isso. Claro. Na verdade, a hora de ouro, não se está realmente pensando que o bebê precise se alimentar. O que é aqui importante é esse contato pele a pele e essa busca que os bebês fazem no geral, assim, quando colocados sobre a mãe, sobre o abdômen, do tórax da mãe, eles rastejam e vão em direção à mama. E muitos bebês, realmente eles não mamam. Eles ficam ali, tipo, cheirando a mama da mãe, lambendo, né? Mas é essa coisa, assim, essa proximidade, esse aconchego que faz com que o bebê se acalme do processo do parto, porque o trabalho de parto, realmente o nome diz trabalho de parto, então o bebê também ativamente se esforça no trabalho de parto, seja parto normal ou seja parto por cesariana, ele também teve ali uma intensa atividade, né? E esse estar junto da mãe, que ele vai sentir, né, o batimento cardíaco da mãe, o movimento respiratório, ele vai agora sentir o cheiro da mãe, né? Isso vai fazendo um reconhecimento de um ambiente totalmente estranho para esse bebê que estava lá 9 meses dentro da barriga. E aí ele sai para um lugar geralmente barulhento, muito iluminado, né? Então, o bebê fica estressado, ele pode ficar estressado, né? Então, é nesse sentido que se considera essa primeira hora, pode ser até mais do que uma hora, não foi dito uma hora, mas pode ser mais tempo, né? Em que o estar com a mãe, pele a pele, e se o bebê quiser até mamar um pouco, não, sabe? Aqui a pega não é assim, o fundamental, porque a fome geralmente eles não têm ao nascer, certo? A fome vai vir depois um pouco, né? Então é nesse sentido que a hora de ouro é tão fundamental, né? Porque aí também já vem questões até da imunidade, da proteção, porque esse pele a pele, o bebê vai tendo contato com as bactérias da pele da mãe, e ele o organismo dele, assim, claro, junto com a amamentação que vai vir daqui a pouco, já recebe proteção também, né? Então, porque no ambiente hospitalar está cheio de bactérias, mas assim, estar em contato com a mãe, no pele a pele, ele já está sendo protegido, né? Então, é mais nesse sentido. Então, assim, realmente não tem essa preocupação que o bebê já tem que fazer uma boa pega nesses primeiros minutos aí do pós-parto, né? Depois, claro, tem que ser fundamental. A boa pega é essencial na amamentação, né?
Mas agora eu passo a palavra para as colegas, aí se quiserem complementar alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que tá ótimo, né? E pode acontecer, né, do bebê logo ali nesse primeiro momento, assim, isso foi com a Maria Flor, foi assim, né? E bem essa coisa que tu traz, né, Ângela? Que ela saiu, assim, chorando, e a médica me disse, conversa com ela, fala com ela, e eu comecei a falar, e tem isso gravado, né? Porque o meu marido, ele é cineasta, então ele gosta de filmar tudo, assim. Mas é muito bonito esse momento que na hora que eu começo a falar com ela, ela para de chorar, na hora. E parece que começa a buscar, né, aquele contato. Então, e é bem isso, assim, desse momento. E eu estava muito preocupada, assim, se eu tinha que segurar o peito, se eu tinha que apertar. E aí ela disse assim, só coloca ela no teu peito. Eu coloquei, a Maria Flor saiu chupando o peito, assim, e ela sempre nunca teve problema, né, com a pega, assim, então sempre pegou muito bem, assim, mas eu estava tudo assim com essa preocupação, e a gente faz, às vezes, todo aquele preparo anterior, né, como se, pegar sol no peito, passar a buchinha que dizem, né, para fazer, assim, eu não fiz nada disso, assim, ela saiu pegando, assim, o peito, né, assim, bem instintivamente mesmo, né. Eu fiquei com muita vontade, né, tanto pela fala da Ângela como agora pela fala da Sabrina, de sublinhar um pouco uma figura muito importante no meio nesse mapa que a Olga colocou de todas as interferências sistêmicas, mas que é a figura do pediatra. Dentro da lista do enxoval que foi colocado pela Emília, eu acho que uma questão fundamental do enxoval é a escolha do pediatra. A pessoa que, de alguma maneira, vai poder funcionar como um tradutor-intérprete nesse momento de comunicação que a gente está aprendendo a se comunicar, mãe, bebê, e nos ajuda a traduzir um pouco isso, pelo que a Sabrina está dizendo, que importante a voz dessa pediatra que diz, fala com ela, ou várias pequenas dicas que nesse momento que está tudo tão sendo descoberto, quanto é importante a voz dessa pessoa que faz muitas mediações. Então, eu só queria sublinhar a importância de que quando a gente vai escolher um pediatra para ser a pessoa que vai nos acompanhar nesse primeiro momento, é muito importante que a gente pense, além da competência técnica, a questão dos valores, a concepção que a gente tem, o que a gente pensa, o que a gente quer. Então, eu só queria sublinhar que é uma questão muito importante quem a gente escolhe para ser esse tradutor-intérprete dessa primeira experiência sistêmica, que eu acho que começa um pouco como o pediatra fazendo um pouco essa função. É isso. O pediatra e o obstetra também, né? Assim, Também. para mim teve um papel bem importante também a obstetra, né? Mais alguém A gente gostaria? fala o pediatra em função de que, em princípio, ele vai seguir acompanhando o desenvolvimento, a vida desse bebê e dessa família, né? Porque realmente é isso, né? É o primeiro terapeuta familiar, eu acho que é o pediatra. Exato. Eu concordo, por isso que eu fui fazer a formação em terapia de família. Como pediatra, eu achava que eu precisava entender um pouco mais essas dinâmicas. E aí eu fui fazer a formação. Né? Porque realmente isso muda muito. Né? A gente poder olhar isso de uma... Sim, essa forma sistêmica faz diferença, sim. Com certeza. E vai embutido nesse meu comentário minha profunda gratidão ao pediatra que teve nesse lugar na minha história. Então, que tu receba, Ângela. Então, de repente, vamos para a segunda dúvida que apareceu nas inscrições, né? Que é em relação a como conversar com o filho mais velho sobre a chegada do irmão mais novo em relação à amamentação. Quem aí se sente chamada para responder?
Ângela, acho que é contigo ou comigo. Nós somos as que têm outros filhos. Interessante como a gente é chamado para responder coisas que passam não só pelo conhecimento, né? Pelas muitas famílias que a gente acompanhou nesse processo, mas pela experiência pessoal, porque vocês provavelmente têm várias famílias que vocês acompanharam neste processo em que começava a alimentação de um outro bebê, né? Tem toda a história de como o irmãozinho regride para chamar atenção, ou não. Então, que tem muito a ver com como se prepara o irmãozinho, como se faz com que um irmãozinho seja desejado, eu ia dizer, mas, assim, frequentemente, os pais obedecem o desejo da criança. Mãe, pai, eu quero um irmãozinho. E os pais nem estão ainda muito afim de ter nenê, e eles começam a pensar, não, quem sabe está na hora e tal. Então, não é bem assim que as crianças só têm ciúmes dos irmãos, que também é verdade. Então, é muito importante preparar o bebê não só para a amamentação do irmãozinho, mas preparar o irmãozinho para o fato de que ele vai estar num lugar diferente, ele vai ser maior, isso não significa que ele vai deixar de ter atenção, ao contrário, só que ele vai ter uma atenção de guri grande, de guria grande, guri grande porque o meu era guri, né? Então, essas coisas, e de que bom, de que ele vai mamar na teta, que nem tu mamasse, vai ser legal, como é que vai ser, etc., né? Transformar isso num desafio interessante para o irmãozinho e tranquilizar ele de que ele não vai perder nada, de que ele só vai ganhar com esse processo. E, em geral, os pais são fundamentais aí, e os avós, os tios são fundamentais em criar esse clima de criança grande, criança que tem outros desafios, para o maninho que vai ter que, bom, dividir pai e mãe e todo o resto da família, e as atenções. E o problema maior, na minha experiência clínica daí, é que os problemas maiores é quando a criança vai ficando mais engraçadinha e mais centro de todas as atenções. Então, é menos a mamada e mais a criança se tornar muito central na família. É isso que eu tinha para dizer. Eu vou complementar um pouquinho, assim, tem dois aspectos aí, né? Na questão da chegada de um outro bebê numa família, que já tem uma outra criança, também trazer essa criança maior a ajudar nos cuidados do bebê, de alguma forma, e eles se sentem, assim, muito valorizados. E isso, às vezes, pode ser até uma criança ainda bastante pequena, mas só o fato de, às vezes, assim, o maiorzinho vai ali e dá a fralda que a mãe vai... A mãe, enfim, a pessoa que está cuidando do bebê, vai trocar a fralda do bebezinho, né? Então, esse filho maior participar da vida do bebê. Isso aí eu vejo que é muito importante, né? E isso é uma das coisas. Uma outra coisa que também fiquei pensando que nessa pergunta poderia estar embutido é assim, a mulher engravida e ainda está amamentando o filho maior, né? E aí, vou seguir amamentando meu filho maior, eu vou ter que parar já. São questões assim que são comuns, assim, muito frequentes. Existe muita, as pessoas têm dúvidas, e hoje se sabe que realmente uma mulher que está grávida, ela pode seguir amamentando o outro filho. Em princípio, assim, não existe contraindicação. Tipo assim, nova gravidez igual a desmame completo. Isso não tem, assim, né? Claro, eventualmente, em alguma situação específica, pode haver alguma contraindicação, mas específico, mas estamos falando aqui do modo geral, né? Então, uma mulher que engravida e ainda está amamentando o seu filho,
Se ela quiser manter essa amamentação, em princípio, ela pode manter. Se ela não gostaria de seguir amamentando, bom, aí nós vamos passar para o desmame respeitoso, né? Vamos preparar aos poucos essa criança maior para ela ir desmamando, né? Para que não seja um processo traumático para ela, né? Então tem são situações assim mais específicas, mas que eu acho que é importante assim a gente falar aqui que então assim, se a mulher deseja seguir amamentando seu filho maior, pode continuar, em princípio pode. E se depois que mamou, depois que nasceu o bebezinho, se ela ainda deseja manter essa amamentação do maior, também é possível, né? Claro, priorizando que o recém-nascido é que vai mais vezes para a mama do que o filho maior, porque daí a gente já pensa que esse criança maior já tem outra alimentação, ela, né, ao natural já deve estar mamando muito menos vezes ao dia, mas tudo aqui também, aí volto às palavras da Simone, aqui o pediatra e o obstetra, ambos vão ser muito importantes nessa troca com essa família, né? Das orientações e combinações que a família vai também fazendo, né? Vão ser apoio para esses momentos aí que são super importantes também para essa família, né? Não sei se a gente respondeu a questão que foi levantada, né? Sim, infelizmente eu vi que a pessoa que trouxe o questionamento, ela não está hoje aqui no encontro, e às vezes por várias razões as pessoas não conseguem, né, comparecer no momento, mas eu acho que ficou bem completa assim, a resposta de vocês, e o bom é que depois vai ficar gravado esse nosso encontro, então também vou poder encaminhar, né, as respostas para elas, se tiveram as dúvidas. Emília, eu acho, Sabina, tem mais essa questão ali, né, que eu coloquei, que é sobre amamentação no ser humano, não ser um ato instintivo. Uhum. O ser humano, somos mamíferos, mas somos diferentes dos demais mamíferos, né? Então, o ato, a amamentação do ser humano, ele é muito complexo, na verdade, né? Tem N situações, N fatores que estão muito influenciando a amamentação, né? O slide que a Olga apresentou ali é né? Uhum. Na verdade, todos estão envolvidos na amamentação. Uhum. Né? Então, eu acho que nesse sentido, eu penso, aí é meu pensamento particular, que realmente a amamentação, não, para nós humanos, não é instintiva. Porque nós temos muitas coisas envolvidas na decisão de amamentar ou de não amamentar. Né? Ou não somente instintivo, né? Uhum. Então, eu pessoalmente acho que não é instintivo. Né? Então, se pensar... Essa é uma bela discussão, né? Porque eu posso também pensar que é instintivo, mas é socialmente reprimido. Também. Por exemplo, mostrar teta em público, mesmo para amamentar, é feio. Então, eu me lembro disso ser uma das coisas que eu pensava, por que eu não posso mostrar minha teta se ela é para dar de mamar, né? Tá, claro que eu usava uma coisinha, que eu botava por cima e tal, mas ela é muito reprimida, a amamentação. Então, sim, eu acho que ela é muito mais instintiva que qualquer outra coisa, mas assim como o prazer sexual e o desejo sexual são muito reprimidos, e mais nas mulheres do que nos homens. Eu acho que é da mesma categoria, assim, do meu ponto de vista.
é que a nossa necessidade de entrar na cultura fez com que a gente rompesse muitas coisas do que seria naturalmente instintivo, né? Até a própria noção do instinto foi adulterada por esse processo todo. Então, é uma questão complexa essa. Agora, essa é uma das questões que mais coloca essa dimensão do instinto, né? Do mamífero. Eu Do mamífero gostaria que está se desnaturalizando, né? eu gostaria de complementar com a ideia da criação de necessidade, né? Nós estamos num modo vivente em que criam necessidades e depois nós temos que absorver o que é vendido, e eu acho que isso se contrapõe bastante a essa ideia que a Simone Castiel, um beijo para você, Simone, traz sobre instinto, né? Eu tenho algumas pacientes, né, ao longo do meu trabalho, e eu chamo as minhas psiconetas e os meus psiconetos. Então, eu acompanho na fase da gestação e adiante, e mais de uma vez pessoas que atendem no hospital, a parturiente ali, né, oferecendo a complementação alimentar, né? Inclusive, uma delas, a mãe ouviu a frase: já estão completando 24 horas, você quer que seu bebê morra? É uma loucura. Uma loucura isso, né? Porque, então, eu penso que esse ambiente hospitalar, as clínicas, realmente precisavam ter uma atenção e um cuidado muito maior, né? Porque foi um crime o que aconteceu ali, né? Eu não pude me conformar, mas isso acontece e aconteceu há poucos anos, então é uma situação em que a indústria que produz o leite, né, está ali presente e está muitas vezes, assim como muitos laboratórios, né, que vendem os seus produtos, também é um produto também para ser vendido, né? Sim. Tem profissionais que lamentavelmente aceitam. Então, o instinto e as necessidades que inventam que a gente tem que ter, né? A própria metáfora do seio, né? O que é o seio na nossa cultura ocidental? O seio que representa a coisa mais natural da amamentação, o seio virou o que? Seio é silicone. É uma loucura, né? Eu me lembro de um casal que eu atendi, a mulher no primeiro mês já queria parar de amamentar porque ela queria botar silicone. E o marido brigou com ela porque achava que ela deveria amamentar. Então, assim, na cabeça das mulheres, a própria imagem do seu seio tem uma representação que deixou de ser instintiva para ser um objeto estético de... sei lá, então... e recai sobre as mulheres que acabam fazendo isso. Então, é uma loucura, uma autoviolência, né? É a mulher objeto, né? É a venda daquele estilo, daquele padrão. Por isso que a colega que mencionou que o mais importante do enxoval é a informação, essa é a informação que vale ouro, né? Realmente colocar no enxoval o máximo de informação, de suporte, para que se possa fazer esse tipo de prevenção, né? De reflexão. Né? Isso. E para que quando chegue o momento, essas mulheres possam articular, conversar, discutir sobre o que vai ser feito com o corpo e com o seu bebê, né? Eu acho que aí está o ponto, assim, é tu poder ter a informação, não para querer fazer do teu jeito, ou querer, mas sim para poder argumentar, para ter o conhecimento, né? Para entender o que tu quer para ti, o que tu quer para o teu bebê, né? Eu acho que isso é fundamental. Para mim, assim, me lembrei, eu tive bastante complicação com a pediatra que eu escolhi para acompanhar o parto, que seria a pediatra que seguiria, né, com a Maria Flor, porque uma semana antes de eu ter a Maria Flor, ela me botou no enxoval que eu tinha que levar para o hospital e depois para casa uma lata de leite. Sabrina! Sim, isso foi agora, 4 anos atrás. Gente, porque não é bom para ter, porque se tu precisar já tem, já está em casa, porque
se não ganhar peso, aí as mães ficam muito nervosas, gente, aquilo... Por isso que eu até disse, se eu já estava com ela combinada no meu parto, ela não foi no meu, assim, uma figura muito importante, porque eu já estava com essa questão toda, assim, atravessada. Foi a minha obstetra mesmo, e isso também chocou a minha obstetra, enfim. Depois eu troquei, né? Eu saí da maternidade, eu não encontrei mais ela, eu troquei de pediatra, né? Graças a Deus, mas para ver como isso ainda acontece. Né? É uma cultura do desmame, de achar que talvez o teu leite não vá ser suficiente, que tu pode não dar conta, que tu precisa ter o leite ali para complementar. Então, é bem, bem complicado. Eu vou dizer que até alguns anos atrás, né, como era assim, todos os bebês saíam da maternidade com uma receita de fórmula, todos. E eu trabalhei no Hospital Presidente Vargas, no Materno Infantil Presidente Vargas, por muitos e muitos anos. Quase toda a minha vida profissional trabalhei lá. E é um hospital amigo da criança. E essa foi uma tarefa, e assim, claro, eu sempre participei do comitê do grupo do aleitamento. E nós fizemos um trabalho muito, muito intensivo e difícil na maternidade do hospital, de convencer os nossos colegas que trabalhavam na UTI neonatal, ou na unidade da internação neonatal, de que não podia nenhum bebê sair com receita de fórmula. E a gente até assim... Em que ano vocês conseguiram isso, Ângela? Isso aí... Que ano tu está me perguntando? Que ano? Que ano vocês conseguiram extinguir a fórmula? Nós conseguimos isso lá pelo ano 2000, por aí. Tá? 2000 e alguma coisa. Né? E é possível que tenha sido pioneiro em conseguir fazer isso, hein? E uma outra coisa que eu digo que lá no hospital também conseguimos fazer foi que os bebês internados... Então, vou dar um exemplo para vocês. Os bebês até, por exemplo, não saíam mais com receita de fórmula da maternidade. Mas, passado 2, 3 meses, assim, por algum motivo, esse bebê retornava ao hospital, às vezes por alguma doença, certo? E ele hospitalizava. Mas ele vinha sendo amamentado exclusivamente. E a primeira prescrição da internação era uma fórmula. Aí foi a segunda batalha dentro do hospital, que não podia ser... Bebês que eram amamentados ao peito não podiam ter prescrição de fórmula. Né? E vou dizer para vocês que foi uma batalha dura também. Levamos mais de ano, acho que uns 2 anos, talvez, se não mais, para também conseguir, até assim, daí já tinha prescrição eletrônica. Foi bolado um jeito de que não podia sair prescrição de fórmula. Teve que ser barrado eletronicamente? Barrado eletronicamente. Olha, posso dizer para vocês que o grupo do comitê do aleitamento lá do hospital era muito, muito ativo nessas questões de seguir os 10 passos para favor da amamentação. Né? E, claro, a gente teve muita resistência, mas depois, aos poucos, os colegas depois de um tempo, foram aceitando e foram vendo que era importante e tal, mas essa questão da amamentação ainda é muito difícil de implantar todas essas orientações que estão aí há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Se a gente pensa que lá foi em torno já em 80 e poucos, a Organização Mundial de Saúde começou a trabalhar intensamente para
voltar a aumentar a amamentação, né? E vê aí, 80, nós estamos em 2020, são 40 anos. 40 anos. E ainda estamos se contentando, achar que já vai ficar bom se em 2025 50% dos bebês menores de 6 meses recebem leite materno exclusivo, porque alguns anos atrás a OMS tinha o objetivo de, se possível, 100%. Mas vamos dizer, sempre vai ter bebês que não vão poder ser amamentados por alguma situação, então, mas em torno de 90%. A própria OMS baixou isso, tal a dificuldade que é essa mudança, né? Então, é isso aí, né? A responsabilidade de todos nós temos que continuar trabalhando e orientando e conversando. Bom, e eu acho importante, sem julgar também quem não conseguiu. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que a gente, nesse papel nosso, também a decisão é da mãe, é da mulher, é da família, mas assim, que eles possam decidir com conhecimento também, né? Quer dizer, Ângela, mamíferos com livre-arbítrio, né? Isso. Eu acho que com essa fala da Ângela a gente podia fechar a nossa o nosso lindo workshop. Passamos aí uns 15 minutinhos, mas eu acho que estava muito boa as trocas, né? Talvez a gente não tenha conseguido contemplar as dúvidas de todo mundo, né? Mas podem seguir ali no nosso grupinho no WhatsApp também, quem tiver mais dúvidas e contribuições, talvez trazendo ali, a gente fazer aí já um espaço de seguir um pouco essas trocas, vai ser um prazer, né? E agradecer aí a participação de todo mundo, foi muito bom. Obrigada, pessoal. Né? Muito obrigada. Obrigada a todos. Beijo grande. Tchau, obrigada. Bom restinho de final de semana aí para todo mundo. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, Simone, querida. Tchau. Tchau, Olga. Tchau, outras colegas que eu não conheço. Tchau. Tchau, João Gabriel. E a gente devia um homem, que bom ter um homem aqui. João Gabriel fala. João Gabriel não falava quando abriu a câmera, a gente viu que não tinha um homem. Isso é a arte do meu neto, João Gabriel. Tchau, então. Desejo, Sueli, querida. Oi, tchau.